Então hoje a gente vai começar a pensar num exemplo de superação, talvez seja uma palavra bem-vinda para quem entende que nós estamos num momento de crise, né? A gente precisa de uma superação para conseguir a superação, né? Então vamos pensar um pouquinho na vida de um homem que marcou a história, chamado Abraham Lincoln, que é conhecido aí por ser uma das pessoas mais importantes da história norte-americana. É interessante a gente ver, ele nasce no estado de Kentucky, numa localidade perto de Hodgenville. Segunda-feira vai ser aniversário do seu nascimento. Nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809. Perdão, amanhã, né? Hoje é 11, então eu preciso de uma oração forte da parte de vocês para eu começar a raciocinar aqui, né? É amanhã mesmo. Lincoln foi criado numa família bastante religiosa, muito, inclusive, estritamente conservadora. Uma igreja batista nem sempre revela muito o que o seu nome diz. Há igrejas de tipos diferentes, até em função da liberdade, e algumas têm um histórico de ter uma postura muito restrita em diversas áreas do procedimento da vida. O seu pai chamava-se Thomas Lincoln, era carpinteiro, mas principalmente fazendeiro. Interessante que a relação dele com o pequeno Abraham não era das melhores. O pai era muito duro, era considerado alguém distante, muito exigente e alguém que não se interessava em absolutamente nada por busca de cultura, busca de conhecimento. Ele, de fato, vivia numa vida simples. Existe aí uma tentativa de uma réplica do que teria sido a cabana pequena onde Lincoln onde ele nasceu. E a gente vai ver a história de Abraham Lincoln, ou de Abraão Lincoln, portuguesando. É interessante porque é impressionante como você tem um desastre depois do outro. O pai perde tudo, né? Veja, ele em 1816, o menino tinha aí 7 anos de idade e ele acaba mudando. Eles estão ali na parte central dos Estados Unidos, sobe um pouquinho mais ao norte, vai para o estado de Indiana. E a mãe, cujo nome de solteira era Nancy Hanks, morre em 1818. Então veja que infância saudável, que promete futuro, né, que organiza a criança para vencer a vida, é perder tudo da família aos 7 anos e depois perder a mãe quando tem 9 e ter um pai rabugento, problemático, complicado. Eu até desconfio qual era o time do pai dele, mas não vem ao caso nesse momento. E é interessante que no processo da sua formação, ele vai apegar-se muito à sua madrasta, né, Sarah Bush Johnston. E é interessante, isso é uma história assim que marca a vida de Lincoln, pelo fato dele ter desenvolvido um relacionamento pessoal intenso. Ela foi uma pessoa de bastante influência positiva e ele realmente chegava a senti-la como mãe e a tratava assim como tal. Então é algo que marca a história. E a gente vai ver que ele continua com uma história bem complicada. A sua irmã mais velha também, chamada Sarah, faleceu em 1828, ao dar à luz. Então você pode imaginar, Lincoln tem aí 18 para 19 anos de idade. A irmã mais velha, que teve talvez a relação histórica pessoal, inclusive era mais velha, ajudou a cuidar dele durante a vida, morre. E se você acha um problema ela ter morrido, ela morreu porque deu à luz e a criança morreu também. Então as coisas, se poderiam ser complicadas, elas são de fato o pior tipo de expectativa que a gente poderia ter. E, é claro, criado nesse contexto, no interior dos Estados Unidos, no início do século XIX, ele torna-se um lenhador e, claro, era alguém muito forte fisicamente. Aliás, Lincoln chegou a 1,93 m. Então, você imagina aí, era bom ser amigo dele, né? Se jogasse futebol com ele, era sempre bom jogar no mesmo time, não contra ele. Por causa da sua história, da sua vida tão limitada em termos de oportunidades primeiras,
ele teve apenas 1 ano de estudo formal na sua vida. Mas era impressionante como ele se tornou alguém desesperado por livros. É interessante, os biógrafos, os que discutem a vida de Lincoln, dizem que quando ele descobriu um livro interessante, ele andava milhas, ia a pé, ia atrás lá para conseguir aquele livro e, de fato, ter acesso. Ele teve uma vida marcada por uma postura autodidata. É impressionante como, às vezes, lendo isso, a gente vê, nos dias de hoje, a gente ter milhares e milhões de recursos, assim, ao toque de dedo, né? Que a gente pode fazer. Você faz uma pesquisa, assim, que todos os estudiosos aí dos últimos 5 séculos, de 1950 para trás, demorariam anos para conseguir. Você, teclando algumas coisas, você tem acesso a isso rapidamente por um custo baixíssimo. E ainda hoje, grande parte das pessoas dizem que nós não temos oportunidade na vida. E ele, então, caminhou dessa maneira e leu diversas obras, inclusive a famosa versão da Bíblia, chamada King James Version, a versão autorizada, né, de 1611, Lincoln, ainda bem novo, leu a Bíblia inteira. Não só isso, mas muitas obras de expressão, fábulas de Esopo, por exemplo, algumas obras de importância que surgiu na intelectualidade europeia, a Idade da Razão, livros importantes que marcaram também a sua trajetória. Ele foi alguém que caminhou dessa maneira. E em 1830, então podemos aí ver, alguém com 21 anos de idade vai mudar para o estado de Illinois, aí na região norte dos Estados Unidos. Bom, se alguém tem problemas na família, se alguém tem dificuldades aí com seu pai, tem uma família com tantos problemas desse jeito, quem sabe pelo menos melhora depois, né? Já que ele não teve a melhor escola, não teve a melhor formação, quem sabe ele agora possa ter uma situação mais esperançosa. Ele namora com Anne Rutledge e ela morre em 1835. Né, com 22 anos de idade. Eu tenho certeza, se o Lincoln estivesse no nosso ambiente, o pessoal ia levar ele para jogar sal grosso, fazer alguma coisa assim, porque não é possível, como esse sujeito é pé frio, quem está perto dele acaba morrendo. Aí, já que a coisa não funcionou, é bom a gente entender que a gente tem uma imagem, as imagens que a gente tem dos Estados Unidos, da realidade americana, elas são muitas vezes muito distorcidas, né? Varia desde uma atitude marcada por uma cultura anti-americana, que entende que os Estados Unidos é a razão de todos os problemas do mundo, e é uma coisa quase que irracional, que existe em grande parte da realidade da América Latina, inclusive no Brasil, como a ideia romântica, assim, que os Estados Unidos sempre foi tudo maravilhoso, que as pessoas eram legais, todo mundo era cristão e que as pessoas nasciam na maternidade já com João 3,16 na mão, né? E, claro, os Estados Unidos teve uma história muito difícil, né? A partir das 13 colônias inglesas, na sua fase de crescimento, de expansão para o centro do país e depois para a realidade do Oeste, foi muito difícil, as pessoas eram muito aventureiras, eles iam em busca de uma realidade favorecedora e migravam para lugares absolutamente inóspitos, as pessoas morriam de febre tifoide, morriam de tuberculose, morriam... Não foi assim uma coisa que aconteceu tranquilo, custou a vida de milhares, até podemos dizer historicamente, de milhões de pessoas. E o país absorveu imigrantes de todo tipo, de toda parte, especialmente em funções de problemas econômicos e problemas de liberdade no ambiente europeu. O país, então, teve essa formação diversificada. Lincoln, então, acaba arrumando uma outra possível pretendente à esposa, que é Mary Owens. E quando a coisa parece que vai, se essa não morre, ela vai embora, ela desiste. Então o negócio estava difícil, né? Alguém também disse que ele não era exatamente o rei da beleza, talvez isso explicasse parte do problema. Ele então, ela desiste em 1837, finalmente ele vai
encontrar Mary Todd em 1842, que vai ser surpreendente, interessante. Acho que uma boa parte de vocês está mais ou menos ambientada com o fato que aquilo que vai marcar de maneira permanente a história de Lincoln e a sua importância para a cultura americana e para a história global é a sua oposição à escravidão. E até os estudiosos sugerem que o fato dele ter sido muito maltratado pelo próprio pai, o fato dele ter sofrido muito, ajudou muito a ele ter uma sensibilidade diferenciada para com os negros, os afro-americanos, que na época eram, inclusive, tidos como pessoas inferiores por definição. Havia até tratados religiosos de gente que se afirmava crente na Bíblia, que tentava sugerir que os não brancos não tinham nem alma. Por isso justificaria o comportamento absurdo que se tinha com eles. E ele vai se apaixonar e se casar por uma mulher culta de família rica e família escravista, né? Que era da cidade de Lexington, Kentucky, e até o pessoal discute assim como que ela foi se interessar, um caso totalmente diferente, né, de Lincoln na sua maneira de ser, na sua formação, mas ela vai ser a sua companheira e que vai acompanhar aí a sua história. E alguns sugerem que eles tinham uma vida muito boa, que de fato ela foi o esteio, mas que ela foi sofrendo cada vez mais até que no final da vida o desgaste emocional a atingiu intensamente. Mary Todd Lincoln, o casal, vai ter 4 filhos. E primeiro nasce Robert Todd Lincoln em 1843, depois Edward Baker em 1846, 3 anos depois, depois Willie Lincoln em 1850 e Thomas Ted Lincoln em 1853, os 4 filhos do casal. Possivelmente em busca de novos horizontes, talvez em função da sua leitura diversificada, que parece ter ajudado Lincoln a ter um espírito mais conciliador, ser uma pessoa que tinha ao mesmo tempo uma liderança, um pulso firme e conseguia interagir em ambientes diversificados. É interessante que ele parece que reage em relação a um modelo mais radical da sua formação e era visto como um casal, né, a própria maneira como ele conduzia as coisas, muito branda na maneira de educar os seus filhos. Que, aliás, a gente sabe que isso é uma coisa importante até hoje, né? Pais que são duros demais perdem os filhos e pais que são brandos demais também entram numa situação semelhante. Pois é. E como é que foi a jornada dessa família? A família se define aparentemente promissora no início, e Lincoln vai se mostrar alguém apaixonado pelos filhos. E a gente pode imaginar, né? Alguém não teve pai, alguém que teve uma história tão complicada, que perdeu a sua irmã, e tipo, puxa, agora eu vou alinhar as coisas na minha oportunidade de construção da minha família. Mas, do jeito que a gente vê a história até aqui, ela continua. A tragédia atinge a sua casa. O segundo filho, Edward, morre em fevereiro de 1850, ou seja, ele tinha 4 anos de idade. Isso, então, você pode imaginar o impacto, né? Morre em Springfield e, provavelmente, de tuberculose. Willie Lincoln morre em fevereiro de 1862, portanto, com 12 anos de idade. E, finalmente, o quarto filho, Thomas Ted, morreu aos 18 anos. Você imagina, você ter 4 filhos e sobrar um só. E uma história, então, de muita perda, muito prejuízo. E eu fico imaginando, né, isso aparece em quase que qualquer cultura do mundo. Quando você vê alguém assim, que tudo dá muito errado na vida dele, você diz, eu vou ficar longe desse cara, porque daqui não sai coisa. Eu conheço gente assim, que tem tantos problemas, que é muito negativo, o sujeito fala, se eu vendesse caixão, né, ninguém mais morria, do jeito que a minha situação é complicada. E o que vai acontecer? Somente o filho mais velho, que inclusive vai viver muito, ele vai morrer só em 1926, o Robert, né? Vai chegar à idade adulta, daí a gente começa a ter
a visão, né, o cenário de como é que foi a experiência de sofrimento, de perda, de dor que atinge aí Lincoln. Eu não sei se dá para a gente ver adequadamente, eu não consegui achar um resumo melhor, e eu peço desculpas, ele não está em português. Aparecem aí as datas mais importantes da vida de Lincoln, desde, né, do nascimento em 1809, até quando ele consegue pela primeira vez ter um cargo político em 1834, depois ele vai fazer parte da Casa Americana aí como um dos seus representantes em 1847, depois ele vai fazer parte de debates importantes com um tal de Dr. Douglas, e que isso acaba dando uma visibilidade, facilita muito, vamos dizer, a capilaridade dentro do ambiente americano para que ele pudesse chegar onde ele chegou, e ele, finalmente, em 1860, vai ser eleito presidente aí com cerca de 51 anos de idade. E aí começa o que é muito conhecido, que é o grande desastre da história americana, a famosa Guerra Civil. Como é que a sua trajetória se define? A vida política de Lincoln começa cedo. Não se sabe definir tanto por quê. Alguns dizem que, na sua experiência, quando ele começa, ele abre um emprego, um negócio, a coisa não funciona, depois ele entra em atividade na cidade, acaba apartando uma briga, e ele começa, isso numa localidade que ele viveu um tempo, chamada New Salem, e aí ele começou a perceber que a sua maneira de agir atraía muito as pessoas, e a partir daí, então, ele começa a tomar coragem e começa a desejar ser eleito. Ele então começa cedo, em 1832, com 23 anos, a campanha para tornar-se, no entanto, membro da Assembleia Geral de Illinois. Illinois não teve sucesso. Então ele vai colecionando uma série de problemas e fracassos. A gente viu as dificuldades da formação, da história, para ele poder casar, criar família, o que acontece com os filhos, e aí daqui a pouquinho a gente vai ver aqui um cenário mais completo do que aconteceu na caminhada, na sua trajetória de tentativa de ter relevância política no país. Mesmo tendo personalidade, sendo forte, é dito que ele era muito bom de luta, né? Que ninguém se atrevia, porque ele teve várias ocasiões em que o pessoal, talvez se ele não fosse político, ele podia acabar numa espécie de UFC da época, ou coisa do tipo, né? Com 1,93 m, lutou muito na sua carreira, e a gente vai ver o que acontece no seu cenário. É impressionante, e aqui vale muito a pena a gente observar. Se tem uma coisa que a gente pode assim ressaltar na vida de Lincoln, é perseverança. Eu acho impressionante. Eu tenho visitado alguns lugares do mundo. Recentemente estava num país e alguém disse, aqui infelizmente o que acontece é, se a pessoa completa 60 anos de idade, ela não sai mais nem de casa, porque ela entende que a vida acabou. E a gente tem gente aí com 80 anos de idade se matriculando na faculdade, né? Eu vejo gente, às vezes, aí que, de fato, é produtiva numa época em que a maior parte das pessoas entendem que a sua vida já não faz mais sentido. Mas o que acontece com Lincoln? Em 1831, ele fracassa nos negócios que ele tinha aberto, trabalhado. Ele, em 1832, concorre à Câmara dos Deputados de Illinois e perde. Em 1932, ainda perde seu emprego, decide estudar direito. Ele vai acabar conseguindo ser advogado, mas a sua inscrição é rejeitada. Em 1933, pede empréstimo a um amigo, mas no fim do ano abre falência e endivida-se. É dito que ele gastou um tempão para poder pagar a sua dívida. Quem foi abençoado, levante a mão, né? Vamos orar aqui. Em 1834, concorre novamente à Câmara Estadual e perde. Era para o sujeito, depois de umas 2, 3 vezes, falar, olha, você não acha melhor você fazer outra coisa? Ele, como a gente viu, ficou noivo em 1935, a morte da noiva o deixou muito abalado. Em 1936, olha lá, né, para os psicólogos e terapeutas de plantão aqui,
sofreu um colapso nervoso total. Ficou 6 meses de cama. Esse negócio de estresse, isso é coisa da vida urbana, né? A cidade de São Paulo, a poluição que causa, que a gente come tudo com condimentos, tudo com produtos químicos. Naquele tempo não era assim, as pessoas viviam em paz com a natureza, com o urso do lado, né, a cascavel do outro, tudo era tranquilo. Ele fica 6 meses de cama, né? Ele teve um burnout antecipado, e em 1838 concorre à presidência da Câmara e acaba também derrotado. Em 1840 tenta uma vaga no colégio eleitoral, perde também. E em 43 concorre ao Congresso e mais uma vez acaba derrotado. E até que em 1846, já com 37 anos de idade, que é grande parte da sua vida, aí ele concorre, dessa vez ele vence e acaba começando a abrir caminho para Washington. Em 48, disputa a reeleição para o Congresso e perde, sinal que no primeiro mandato não foi coisa tão interessante assim. Em 49, ele tenta um emprego no cadastro público de terras e é recusado. Em 54, concorre ao Senado americano e acaba perdendo. Em 56, candidata a ser indicação para vice-presidente na convenção nacional do seu partido e perde, recebendo menos de 100 votos. Veja, nessa época, ele já tem 47 anos. Ele está apenas há 4 anos de vencer a eleição para presidente. E aí ele acaba decidindo disputar a presidência. Ele vence e se torna um dos maiores presidentes, o chamado 16º presidente da história americana, e se tornou uma referência. Muitos historiadores até dizem que foi o maior presidente dos Estados Unidos, dá origem ao Partido Republicano e se torna um dos mais importantes e conhecidos líderes dos tempos modernos. Só para a gente ter uma ideia, a gente começa a ver o cenário, né? Os Estados Unidos da América nem sempre foram tão unidos assim. A formação do país, ela teve uma variação muito grande, porque os Estados Unidos é um país gigante, né? Hoje o seu território aí tem 9.363.123 km², o país é enorme. Na sua grande extensão, a gente teve uma colonização inglesa das 13 colônias, e o país cresce na região sul, mas com um clima mais temperado e com potencial agrícola maior. O sul vai se desenvolvendo de maneira diferente. A gente vai ver uma espécie de polarização e uma quantidade enorme de imigrantes, especialmente imigrantes irlandeses e imigrantes alemães entram nos Estados Unidos. Pouca gente imagina, por exemplo, que da comunidade europeia que formou os Estados Unidos, o inglês corresponde apenas a 1/4. O outro 1/4 foi formado por alemães e o outro 1/4 por irlandeses. O resto é etc. Tem uma grande comunidade italiana, inclusive portugueses, posteriormente também imigraram em grande quantidade. A coisa chegou a ser tão impressionante que chegou uma época que os Estados Unidos metade falava inglês, metade falava alemão. Até se discutiu, existe toda uma discussão até que ponto a coisa chegou na crise, se o pessoal ia escolher como língua do país ficar o inglês ou o alemão. Teve grande imigração escandinava para uma região mais ao norte do país, e e grande parte dos territórios que depois passaram a ser dos Estados Unidos pertenciam à França e à Espanha, e com o tempo, mediante negociação e também mediante conflitos e compra, eles foram chegando até o ponto depois de comprar o Alasca da própria Rússia. Então você pode ver, em 1860, a gente tem a área ao norte, que é a área ao nordeste, onde Lincoln tem a maioria, e ele acaba sendo eleito. E, bom, se é o Lincoln que está na história, com certeza coisa ruim vai acontecer. Lincoln é previsão de chuvas e trovoadas no decorrer do período, né? Se ele ganhou, é porque vai acontecer a coisa pior que poderia acontecer. E, com certeza, Lincoln não é, de modo nenhum, uma alternativa para aquilo que vai se formar no Sul, né, quando vai haver essa polarização entre o que é chamada União ao Norte e os Confederados ao Sul.
E isso, então, acaba trazendo uma polarização, um distanciamento maior. Toda tentativa de chegar a um meio termo não dá certo, e começa aquilo que vai ser o grande pesadelo da história americana. De 1861 a 1865 acontece essa guerra civil, que vai ser um desastre. Na verdade, a ideia, inclusive, do Sul, é que não poderia existir um país só. Os dois eram tão diferentes, tinham perspectivas distintas, que a ideia era separar. Você sabe que é muito difícil as pessoas ficarem juntas, né? A gente vê, por exemplo, até que no ambiente europeu, você vê como os países são pequenos, porque a mínima referência de identidade significa distanciamentos, movimentos separatistas do mundo todo. E mesmo nas Américas, né, a gente vai ter uma história complicada. Você vê, por exemplo, quase a extensão, o tamanho da América Hispânica. Quantos países nós temos? A divisão, qualquer caracterização definida estabelece uma identidade que não permite negociação. Os poucos exemplos de países grandes, de mais ou menos uma monocultura, são o Brasil e os Estados Unidos. Quase o Canadá, porque o Canadá, o francês e o inglês lá talvez tentem conversar em outra língua, porque as relações são difíceis do ponto de vista cultural, existe uma dificuldade. O Brasil tem uma história à parte, não é sobre isso que a gente fala hoje, né? Aqui tudo é diferente, né? Mas lá a coisa realmente tinha um potencial enorme, porque quando você abre um espaço em que você pensa em democracia, você pensa em liberdade, uma população que quer crescer, quer expandir, toda essa liberdade com esse mundo multicultural, o potencial explosivo disso é enorme. Os Estados Unidos poderiam ter se tornado vários países, em vez de 2. E aqui a coisa chegou nesse ponto muito extremo. E olha, nós temos isso acontecendo há cerca de 150 anos atrás. Até hoje mesmo, quem conhece um pouquinho mais do país e vai de uma região para outra, percebe que é muito diferente o jeito de ser de alguém que vem, por exemplo, de um estado do Texas, ou de Nova York, ou da Califórnia, ou de uma outra região. O que acontece na prática? Lincoln vai pegar o maior abacaxi que a gente poderia imaginar da história. O norte industrializado tinha uma postura contra a escravidão. É fato que a industrialização, ela facilitou a dispensa da mão de obra barata em favor das novas máquinas. Nem tudo é virtude. Mas, independentemente dessas contingências, o fator humanitário, a voz das pessoas que estavam em sintonia com valores bíblicos se levantaram, e a ideia era ser contra a escravidão e buscar um progresso baseado no livre mercado. O sul do país era agrícola. Eu não sei se todo mundo sabe, essa guerra trouxe influência direta na história do Brasil, né? A gente teve um bom grupo de gente do sul que migrou para o interior do estado de São Paulo. Daí nós temos a região de Americana, Santa Bárbara, que recebeu influência americana, trouxe melancia para o Brasil, trouxe uma série de elementos culturais, e gente como Rita Lee Jones é descendente desses antigos imigrantes que vieram para aqui nesse ambiente difícil do pós-guerra, quando as coisas no sul ficaram muito difíceis. O sul, portanto, agrícola, escravagista, marcado por uma monocultura, inclusive agrícola, e com a presença de muitos latifúndios. Então, a mentalidade sendo muito diferente, o conflito se tornou forte. O norte era mais povoado, mais densamente, claro, onde tudo começou, e com presença de muitos imigrantes. O sul era menos povoado. E essa situação começa a se tornar mais complicada quando os dois grupos caminham na direção do oeste para chegar finalmente lá na Califórnia, que já existia como tal. E aí, quem é que vai ocupar os espaços, a quem pertence, como é que fica, a polarização aumentou, e a guerra foi terrível em função dessa expansão também, e a gente talvez não faça ideia. As estimativas mais conservadoras da guerra falam em cerca de 600 mil mortos. Os que são mais críticos aí
falando dos desaparecidos, de não sei o quê, taranã, dizem que o total de mortos na metade do século XIX pode ter chegado a 1 milhão de pessoas. Só para a gente ver o tamanho do desastre e como, de fato, a Guerra da Secessão, como a gente conhece, ou a Guerra Civil americana, teve realmente um desdobramento terrível na formação aí do país. E, nesses 4 anos, aconteceu uma famosa batalha, que é chamada Batalha de Gettysburg, na Pensilvânia, quando as forças do Sul, os confederados, entraram com, de fato, a expectativa de que eles poderiam ser vencedores. A batalha acontece aí entre 1 e 3 de julho de 1863, no meio da guerra, e esse momento é considerado o chamado ponto de mudança de cenário, porque vai ser uma batalha terrível, onde se calcula cerca de 50 mil mortos. E com a derrota dos confederados, finalmente, as coisas mudaram de direção em relação ao que o Sul esperava, e então começa-se a confirmar que o Norte acabaria realmente vencedor. E o Norte vence, e isso vai fazer uma diferença tremenda. É impressionante. Eu queria que vocês pensassem nisso. Veja bem, a gente não faz ideia daquilo que Deus permite ou providencia na nossa vida e que vai permitir que a gente ocupe certas situações ou exerça certas funções, e como isso tem um certo processo de decorrências que a gente não pode imaginar. Eu fico vendo, às vezes, um simples menino que joga bola bem, que se torna um grande jogador. Às vezes, um menino desse, com 18, 20 anos de idade, está com as câmeras do mundo todo, podendo formar e moldar toda uma nova geração que vai se espelhar naquela pessoa. Eu fiquei impressionado uns anos atrás, eu conheci um terapeuta de origem japonesa, brasileiro, que era um massagista exímio. Ele mexia na gente e tudo assim, que a gente nem sabia que tinha lugar para ficar, voltava ao lugar. Né? E ele contou, eu aprendi a maior parte das coisas com meu pai. E aí ele contou a história do seu pai. O rei da Jordânia passou por um período de estresse tão impressionante que ele não conseguiu mais levantar da cama e ninguém podia fazer nada por ele. E aí eles foram atrás e descobriram, esse sujeito vai. Ele foi lá, diante do rei da Jordânia, mexeu em tudo aquilo que deveria e o homem ficou bom e se levantou. Então a gente não faz ideia. É impressionante que, independentemente dos fatores mais positivos ou menos positivos da história e da cultura americana, que a gente pode aqui alistar e refletir, os Estados Unidos é a nação mais poderosa e mais influente, mais importante da nossa história recente. É um exemplo de vitória de vários elementos positivos que construíram uma sociedade que, apesar dos seus problemas, tem conceitos importantes como liberdade, democracia, igualdade, uma série de elementos favoráveis que têm a ver com a influência de valores judaico-cristãos. Os Estados Unidos nunca seriam Estados Unidos sem Abraham Lincoln. Não chegariam, ou dificilmente chegariam. E é impressionante que o presidente mais azarado da história, né, o cara que teve mais problemas, aquele que a gente assim teria receio de jantar com ele vai comer uma comida envenenada e eu vou morrer junto. Exatamente ele foi a pessoa que, de certa forma, a providência permitiu que tivesse no cenário, no momento mais importante e crucial da história da nação. E o que a gente tem? Daí vai surgir, claro que aos poucos, uma nação unificada, mas não se aceita a ideia de criar 2 países e vai se formar a nação que vai se definir como os Estados Unidos da América do Norte. Vai haver a grande vitória da abolição da escravatura, né? Essa mancha do ponto de vista judaico-cristão dos valores bíblicos, que era comum do mundo antigo. A escravidão não é
vamos dizer, defeito apenas da nossa sociedade ocidental moderna. Ela existia desde os tempos antigos, né? Em Roma, 60% da população era escrava. Ela sempre foi uma realidade. Aliás, assustem vocês, e por isso que a gente tem que tomar atitudes na vida e procurar uma cidade melhor. Hoje a escravidão cresce de maneira assustadora. Eu estava conversando com alguém, falando que em alguns lugares hoje da Ásia Central, tem pessoas que vivem vendidas em condição de escravos, que os seus filhos já nascem como filhos desses escravos que estão presos pelas suas dívidas e já nascem em condições de pedir esmola na rua para perpetuar o sistema terrível. E se essas crianças são muito arrumadinhas e bonitinhas, eles não vão conseguir ser ajudados. Então eles são machucados e mutilados para poder dar retorno aos seus donos. E a gente está discutindo se a gente deve cantar o hino da direita para a esquerda e se a gente deve pôr camisa polo ou camisa de manga comprida nos nossos cultos, muitas vezes. Então o negócio é terrível. A abolição da escravatura é definida. Há um poder maior do governo federal, claro, para ter uma unidade do país. Os Estados Unidos vão se tornar, agora, cada vez mais, né, um país muito industrializado. Lembre-se disso, todo o centro de indústria, inicialmente, está na Europa, vem da Europa. O país vai caminhar numa direção de industrialização crescente, cresce o sentimento patriótico, né? Às vezes o pessoal fala, mas americano é esquisito, os caras têm bandeira e tudo quanto é lugar, né? Dá uma olhadinha na história, talvez você vai entender por que isso faz sentido. Amplia-se a conquista do Oeste, até que o país chegue aos limites que nós conhecemos hoje, e depois há uma reconstrução do Sul. Nem tudo são flores, né? Ainda hoje, de vez em quando, lá para o Sul, você encontra algumas pessoas aí com o coração machucado, porque o resultado da guerra foi muito ruim, teve muitos problemas, mas, de fato, o país conseguiu se levantar. E, no dia 22 de julho de 1862, o que foi chamado de emancipação, seria aí a assinatura da Lei Áurea, né? De fato, a escravidão, ela é oficialmente rejeitada, abolida. Os Estados Unidos ainda vai passar muitas décadas sofrendo com os problemas dos desencontros raciais, com as questões daquilo que vai depois desembarcar nos esforços de Martin Luther King e de outras pessoas que vão caminhar na direção da luta pelos direitos civis. E o que é interessante, o que vai marcar de maneira muito especial aí a trajetória de Abraham Lincoln, é o que é chamado do discurso de Gettysburg, logo depois da famosa Batalha Sangrenta. E esse discurso é bem curto. Originalmente ele tem cerca de 270 palavras. E ele é considerado uma referência muito valiosa que vai marcar para sempre aquilo que se torna um símbolo, um ícone daquilo que vai estar presente de maneira permanente na história americana. Ele vai dizer o seguinte: há 87 anos, no inglês rebuscado está há 427 anos, aqui já está traduzido, né, duplamente. Nossos pais deram origem neste continente a uma nova nação, concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Nós nos encontramos atualmente empenhados em uma grande guerra civil, pondo à prova se essa nação ou qualquer outra, assim concebida e consagrada, poderá perdurar. Eis-nos em um grande campo de batalha dessa guerra, eis-nos reunidos para dedicar uma parte desse campo ao derradeiro repouso daqueles que aqui deram a vida para que essa nação possa sobreviver. É perfeitamente conveniente e justo que o façamos. Todavia, numa visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar este local. Os valentes homens, vivos e mortos, que aqui combateram, já o consagraram, muito além do que jamais poderíamos acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. O mundo muito pouco atentará e muito pouco recordará o que aqui dissermos, mas não poderá jamais esquecer o que eles aqui fizeram. Cumpre-nos antes a nós, os vivos,
dedicarmos-nos hoje à obra inacabada até este ponto, tão notavelmente adiantada pelos que aqui combateram. Antes, cumpre-nos a nós, os presentes, dedicarmos-nos à tarefa importante que temos pela frente. Que esses mortos veneráveis nos inspirem a uma maior devoção à causa pela qual deram a última medida transbordante de devoção. Que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão. Que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Então, a importância da liberdade, a importância, como ele mesmo dizia, né? Nunca o povo pode temer o governo é que deve temer o povo. Como esses valores, apesar da história de tragédia e daquilo que aconteceu, renasce uma proposta na direção de uma tentativa de construção de uma sociedade mais saudável. E o nosso amigo Lincoln, pelo menos algumas coisas vão melhorar na direção da sua vida. Ele tenta a reeleição e consegue. É eleito, né, famosa disputa entre ele e o McClellan, em 1864, ele consegue aí, e naturalmente com a força maior dos estados do norte, e mesmo com tudo que aconteceu, ele atinge novamente a condição de presidente americano. E como é o Lincoln, não poderia ser diferente. A história vai terminar de maneira trágica. Ele era uma sexta-feira santa e ele é convidado para assistir uma peça de teatro em Washington, no chamado Teatro Ford, e ele vai e está participando ali quando aquele indivíduo chamado John Booth entra por trás e na ideia parecia ser apenas atirar, mas lhe dá um tiro na cabeça. Isso por volta das 10 e pouco da noite dessa sexta-feira, no dia 14 de abril de 1865. Ele ainda é socorrido, levado ao médico, mas por volta das 7 horas da manhã do dia 15 de abril de 1865, vai falecer, morrer de maneira aí bastante terrível. O assassino era um ator claramente ligado aos antigos anseios do Sul, e Lincoln então acaba morrendo. E é impressionante, apesar de tudo, o país vai caminhar na direção dessa unidade, dessa maneira de caminhar a ser a nação democrática que se torna posteriormente, e o legado é impressionante, né? Tem a famosa, aí, o Monte Rushmore com a face do Lincoln, o famoso monumento a ele que está em Washington. Ele vai ser uma personagem quase, vou dizer, unânime, mas muito presente, quase como a identidade que faz a nação americana até os dias de hoje. E a pergunta que se levanta é: como é que Lincoln enxergava as questões de fé? E se a gente tem um sujeito com tantos problemas e tragédias na sua vida, e toda a sua história marcada por tantos contrastes e problemas, não imagine que a questão de fé fosse uma coisa simples, né? A grande maioria dos presidentes americanos sempre foram pessoas cristãs confessas, a vasta maioria de pano de fundo protestante evangélico. Apenas 3 não foram de maneira confessa cristã, e entre eles está Abraham Lincoln. E é interessante, inclusive tem uma igreja em Washington, a igreja presbiteriana da rua Nova York, onde eles fizeram esse vitral, onde mostra Lincoln orando em situação de devoção. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. A falta de fé de Lincoln é uma grande lição para a gente. Talvez alguém não entendeu direito, eu vou repetir. A falta de fé de Lincoln é um grande exemplo para a gente. Por quê? Porque como uma pessoa que passou pelo sofrimento que ele passou,
Quer dizer, alguém sentir na carne desde cedo o que é passar privação, o que é ter sofrimento real, o que é encarar a dor na sua intensidade é diferente de quem vive num ambiente todo favorável e nunca sentiu isso de perto. Lincoln fala alto pela sua própria experiência. Ao mesmo tempo, ele teve contato quase que simultaneamente com a literatura racionalista vinda do ambiente europeu. Ele leu Thomas Paine, por exemplo. Ele teve contato com as novas ideias, né, que surgiram no ambiente europeu nessa polarização com a expressão de fé, numa relação de ruptura. E, ao mesmo tempo, o que ele via? Gente batista matando batista. Presbiteriano matando presbiteriano. Metodista atirando em metodista. Que as relações de fé foram fragilizadas pelas prioridades políticas que se traduziam em prioridades pessoais e particulares. Não sei se já viram isso em algum lugar, né? Então, com certeza, vendo os papéis complicados das relações entre economia, política e religião, o Lincoln resolveu ficar meio com o pé atrás. Ele era uma pessoa respeitosa, piedosa, às vezes ele foi acusado. Os biógrafos falam que ele teve uma fase mais cética na sua vida, que talvez seja mais uma fase de reflexão e de exame, né? Eu vou dizer uma outra coisa, talvez assustadora para a gente aqui. Quem nunca duvidou, nunca creu de verdade, porque é através da dúvida sincera que surge o exame adequado para que a pessoa tenha fé fundamentada. Então, ele reflete, né? Acho que a experiência dele ajuda a gente a não tomar passos de fé ou religiosos sem a compreensão e a sintonia entre a mente e o coração. Porque quem faz isso irrefletidamente, amanhã também muda de opinião tão rapidamente como entrou. E então, existe o que é chamado de manipulação religiosa, existe uso perverso da religião, e Lincoln conheceu tudo isso de perto. Ele passa por tudo isso, mas um dia o sofrimento fala mais alto. Muitos dos seus biógrafos vão falar sobre quando ele perde o seu quarto filho, quando ele passa a experiência, porque perder um filho criança, numa época em que as doenças infantis eram fatais, vamos assim dizer, era até uma coisa compreensível. Vocês que conhecem a nossa história antiga, né? Então meu avô, né, teve 10 filhos, ficaram 6. Né? Não, minha avó teve 12, sobraram 8. Né? Então, diante desse cenário, Lincoln realmente é abalado e ele passa com o decorrer da história e até em função da guerra, a refletir de maneira mais intensa sobre a fé. O famoso pastor americano, muito conhecido na Flórida, Dr. James Kennedy, tem uma mensagem interessante sobre Lincoln. Está toda em inglês, eu acho que não tem tradução, está disponível no YouTube, na internet, acho que vale a pena, onde ele faz toda uma avaliação detalhada da vida de Lincoln e ele afirma com muita convicção que ele sabe que Lincoln morreu como um cristão convicto. Ele nunca fez parte oficialmente de uma igreja. Nunca fez parte de nenhuma denominação. Os mais seculares sempre tentam puxá-lo o máximo possível para tentar sugerir que ele fosse uma pessoa completamente secular, mas isso é pouco provável que resista a um exame mais detalhado. Ele passa a ter um grande respeito pela Bíblia, que ele vai deixar marcado numa frase que marcou a história. E quando foi o final da guerra, porque vocês veem que poucos dias depois do fim da guerra que ele é assassinado, nem tem tempo de fazer muita coisa. E poucos dias aí no final, na ocasião, no dia ou no dia anterior da sua morte, ele teria dito à sua esposa que o seu objetivo era conhecer a Terra Santa, era viajar para as terras de Israel. E até o James Kennedy termina e falou assim, ele foi conhecer a Jerusalém, mas a outra, não deu tempo de conhecer a daqui. Ele foi antecipadamente. O que a gente pode imaginar? Lincoln que fez
grande diferença na história, e aí eu queria que a gente pensasse sobre isso. Existem valores que fazem parte da visão bíblica da realidade, que não são valores apenas que acalmam um coração interessado em questões religiosas. Não são questões apenas que pensam no mundo vindouro em oposição à realidade daqui. São princípios, são perspectivas de vida que fazem de uma pessoa melhor, com valores calcados na realidade, que tem um potencial para construir não só a vida de uma pessoa melhor, mas o relacionamento dessa pessoa na sua família, na sua comunidade, e a construção de um futuro de uma própria sociedade. E algumas das ideias dele talvez vão nos ajudar aqui. Ele diz que você não deve criar a prosperidade você não vai criar prosperidade se desestimular a poupança. Não fortaleça os fracos. Você nunca vai fortalecer os fracos se enfraquecer os fortes, que parece que é uma polarização constante, né, que muita gente tem, achando que colocando um grupo da sociedade contra o outro a gente se resolve. Você não ajudará os pobres se eliminar os ricos. Talvez tire o emprego dos pobres. Você não vai ajudar um assalariado se arruinar a vida daqueles que pagam o salário. Você não vai estimular a fraternidade humana se você alimentar o ódio entre as classes. Não pode criar estabilidade permanente baseada apenas em dinheiro emprestado. Tem muita gente que não descobriu ainda, acha que o cartão de crédito é mágico. Você não vai evitar dificuldades se gastar mais do que ganha. Posso ouvir um amém? Não poderá fortalecer a dignidade se tirar do homem a sua iniciativa e a sua liberdade. Meus queridos, eu tenho visto coisas impressionantes de gente que teve todas as oportunidades na vida. E essas pessoas desperdiçaram tudo. Conheço gente que nasceu na Suíça, um dos melhores lugares de prosperidade e oportunidade que a gente imagina no mundo, e hoje é um drogado numa das praças da cidade daquele país. E eu vi gente, eu morei poucos anos na minha vida, no interior do Tocantins, entre a Onça e a Jiboia. Lá, naquela cidade, o ano que o meu primo foi ser médico lá, e eu passei uns anos, tinha um único posto telefônico para alguém tentar, havia uma fila para alguém tentar falar com as pessoas à distância. Não havia televisão. As condições eram mínimas. Eu conheço gente que na cidade pequena, que era menor do que onde eu estava, morava na periferia dessa cidade, que hoje é cidadão de bem, que estudou, que mudou a sua vida e tem uma vida digna, inclusive com prosperidade econômica, com todas as dificuldades que o nosso país tem atravessado. É impressionante. Nós nunca vamos facilitar a vida de ninguém se ficarmos chorando e dizendo que os seus problemas são a justificativa do seu fracasso. Você nunca vai poder ajudar os homens permanentemente se você fizer por eles aquilo que eles podem e devem fazer sozinhos. Por isso que filhos criados sem responsabilidade e sem obrigações não vão muito longe. Uma coisa impressionante é ver se tem um povo na história humana que só sofreu retaliação e sofreu perseguição e brutal, foi o povo judeu. Mas o povo judeu lê a Bíblia. Ele sabe que o faraó não tem poder sobre Miriam e Moisés. Por mais que ele seja forte, o Senhor está com eles. E por isso é impressionante. Mark Twain visitou a Galileia na época da sua vida. E ele escreveu, a Galileia é um lugar perdido. Não há o que se fazer por esse lugar. Isso aqui, que no passado foi um lugar tão decantado, é um pântano perigoso que não serve para nada. E de fato o que existia na Galileia era apenas malária, morte e perigo.
A comunidade judaica que escapou, conseguiu escapar do genocídio, do Holocausto, e foi para Galiléia, junto com outros judeus que fugiram de outros países por intolerância, chegaram lá, trabalhando os pântanos com malária e debaixo de fogo cruzado, transformaram em pouco tempo a Galiléia num jardim. E não pense que tinham milhares de recursos à disposição, não é verdade. A gente é capaz de fazer aquilo que está ao nosso alcance quando a gente aprende com esses exemplos de vida. Quase todos os homens, dizia Lincoln, são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. E realmente, você imagina, alguém que nasceu numa pequena cabana que talvez nem mereça ser chamada de casa, de repente essa pessoa ter poder na mão, é mais complicado ter muita coisa na mão do que ter pouca. A maior parte das pessoas faz bobagem exatamente quando tem muito na mão, e talvez até a oportunidade demorada seja valiosa na vida de muitas pessoas. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. É assim que um homem dessa condição histórica se torna vencedor. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. A vitória está no próximo quarteirão, é logo ali, é só virar a esquina. Vamos lá, a gente chega, a gente consegue. Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Lincoln percebeu que a situação da religião organizada institucional tinha problemas. E é verdade. Ela tinha, ainda tem. Onde a gente está presente, a gente sempre consegue complicar alguma coisa. Mas ele nunca entendeu que essa situação pudesse ser suficientemente capaz de obliterar, de ofuscar a realidade do poder de Deus presente na criação e na história, e especialmente no livro que marcou a sua vida. Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé. Vivereis e morrereis um homem melhor. Eu acho interessante. Quando você lê a Bíblia, coisa que muita gente, inclusive na igreja, não faz, vamos ver se esse ano a gente consegue, a gente vai ter algumas surpresas. Porque pessoas consideradas a referência da religião são reprovadas. Por exemplo, muitos mestres da teologia dos dias de Jesus são reprovados por Jesus e pelo texto bíblico, dizendo, olha, esse pessoal, eles perderam o caminho. E isso não era novidade. No tempo dos profetas acontecia a mesma coisa. Gente de quem a gente esperava, não surgia nada. Mas, de repente, surgem umas pessoas, como, por exemplo, um cidadão romano, que foi criado da pior maneira possível, numa sociedade marcada por violência, poder, escravidão. Um sujeito que foi treinado a vida toda militarmente nesse ambiente de domínio e de opressão. Uma pessoa que tinha os hábitos mais terríveis e rejeitados pela lei de Deus expressa na Torá. Chega um sujeito desse e um belo dia ele começa a ouvir as antigas histórias de Israel. Ele foi criado nos templos, adorando as divindades greco-romanas. Mas chega uma hora que ele fala, peraí, tudo isso que o meu grande, poderoso império diz, não faz sentido. E esse sujeito, chamado Cornélio, se torna alguém chamado temente a Deus. Ele começa a ouvir as histórias da Bíblia, ele aguarda a vinda daquele que seria o grande profeta de Deus, e se interessa e passa a acompanhar, ainda que não de maneira completa, a fé do Deus único revelada a Israel. E aí, quando esse homem, nessa condição, está lá e Deus envia o famoso apóstolo Pedro para falar com ele, a frase da Bíblia é de deixar a gente arrepiado. Ela diz assim, Cornélio, o anjo fala para ele, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido diante de Deus.
Eu não sei. Deus é o juiz pleno. Quais foram os erros e os acertos de Lincoln? Quem sou eu para dizer? O juiz é só um. A gente aprende, estuda, pensa, reflete, mas o veredito nunca será nosso. Mas é impressionante como os valores da pessoa humana, da liberdade, daquilo que marca a construção de uma sociedade foram tão presentes na vida de alguém que, apesar de não ter se tornado oficialmente religioso, acabou tendo um impacto permanente na história. E mesmo tendo a história mais assombrada que a gente pode imaginar, se tem alguém que tudo deu para trás e apavorante, né? A situação, Abraham Lincoln talvez seja, na história recente, o maior exemplo de superação que a gente pode ter. Então, que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a nossa reflexão e que isso nos ajude, né? Primeiro, a ter vontade de crescer e aprender mais sobre esse tema. Segundo, vendo como essas vidas nos inspiram. E terceiro, ver qual é a fonte de inspiração de vida que marca essas pessoas. E finalmente a gente diz que é difícil a gente ver gente que tenha tido capacidade de inspiração tão impressionante, sem ter contato com a fonte viva de bênção e de reflexão, de espiritualidade, de fé e de construção de valores, que é a palavra de Deus, cujo foco, cujo centro maior se encontra na bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe no dia de hoje. Muito obrigado.